Olá, gente, tudo bem? Sou o professor William e hoje nós vamos falar sobre balanceamento de equações. E nesse assunto você vai aprender o que é balancear, para que serve o balanceamento. E é muito importante porque muitos outros conteúdos da química dependem de você saber de fato como se faz o balanceamento. Tá vendo essa reação que está aqui do meu lado? Ó? Se você observar, é a representação de uma reação química. Será que ela está balanceada? Se ela não tiver, como que eu preciso pensar para conseguir fazer o balanceamento? Vem comigo que eu vou te explicar e eu tenho certeza que você vai entender tudo. Vamos lá, galera. O negócio é o seguinte: o que a gente precisa pensar? Primeiro, quando a gente fala em balanceamento de equações, eu preciso primeiro saber o que significa balancear uma reação ou balancear uma equação. Então, o balanceamento nada mais é do que igualar a quantidade de átomos de cada elemento, é igualar a quantidade de átomos de cada elemento envolvidos em uma reação química. Vamos entender o que é isso. Quando eu falo balancear uma equação, significa dizer que eu vou igualar a quantidade total de átomos que eu tenho de um lado, ou seja, dos reagentes, com a quantidade total de átomos que eu tenho do outro lado, que são os produtos. Então, toda equação química, que é a representação de uma reação, ela precisa estar devidamente balanceada, ou seja, eu preciso que a quantidade de átomos de cada elemento dos dois lados da equação sejam exatamente os mesmos. Mesmo porque em uma reação química, os átomos não podem ser criados e nem o que? Destruídos. A quantidade tem que ser exatamente a mesma. Os átomos se conservam. Eu consigo produzir novas substâncias porque ocorre um rearranjo, mas não vai sumir e não vai aparecer nenhum átomo. Por isso que, quimicamente falando, na hora de representar uma reação, eu preciso ter esse cuidado, tá? Então vamos lá, de maneira bem simples. Representação de uma equação. Então, o que você vai pensar? A equação é a representação simbólica da reação. A reação é o fenômeno, é o processo. A equação é a maneira de descrever esse processo utilizando a linguagem química, tá? Então, vou colocar primeiro aqui de forma muito simples, ó. A mais B produzindo C mais D. Ou seja, todas as substâncias, todas as formas que aparecerem antes da seta estão representando os reagentes. E todas as substâncias que aparecerem depois da seta vão representar os produtos, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá para um exemplo bem simples. Carbono, aí eu vou colocar o estado físico. Carbono sólido mais oxigênio gasoso produzindo. Então, aqui eu tenho a representação de uma reação química. Então, a equação química nada mais é do que a maneira que a gente usa para representar a ocorrência de um processo. Ou seja, eu não tenho que ficar falando assim, o carbono sólido reage com o gás oxigênio para produzir gás carbônico. Eu não tenho que perder todo esse tempo em escrever o processo, em descrever, a gente usa a equação. Então, nas equações químicas, eu vou me utilizar das formas que representam as substâncias envolvidas no processo, tá? Então, aqui eu tenho os reagentes antes da seta, ou seja, as substâncias que serão consumidas, e depois da seta eu tenho os produtos, que são as substâncias que serão formadas, tudo bem? Então, toda reação química ela sempre vai ser representada por uma equação. E aí, cabe a você perceber se a reação está ou não balanceada. Como que você faz isso? Conferindo a quantidade de átomos de cada elemento. Ou seja, nesse exemplo, antes da seta eu tenho um átomo de carbono.
Depois da seta, eu continuo tendo um átomo de carbono. Então, a quantidade de átomos de carbono é igual. O oxigênio, antes da seta, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Depois da seta, eu continuo tendo 2. Ou seja, nesse primeiro exemplo que eu estou te mostrando, a quantidade de átomos de cada elemento está exatamente a mesma, está igual no reagente e no produto. Então, significa dizer que a reação já está balanceada. Quando ela já está balanceada e eu não preciso fazer absolutamente nada, significa dizer, então, que os coeficientes estequiométricos, que são aqueles números que antecedem a substância, eles serão sempre iguais a quanto? 1. Então, aqui, ó, todos eles. Aí um é facultativo, põe se quiser. Então, na verdade, balancear uma equação significa dizer que você vai ter que encontrar esses números, esses coeficientes estequiométricos, que aqui eu vou chamar de Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Então, essas letras minúsculas em vermelho são os coeficientes estequiométricos, são números, e são eles os responsáveis por igualar a quantidade de átomos que eu tenho de cada elemento no reagente e no produto. Sempre uma reação química precisa ser representada devidamente balanceada, beleza? E na aula de hoje eu vou te mostrar a primeira maneira de se fazer o balanceamento de uma equação. Qual que seria essa primeira maneira? Vamos colocar aqui, ó. Primeira maneira. Essa primeira maneira eu vou chamar de balanceamento por tentativas. Gente, o nome é bem sugestivo. O que significa dizer balanceamento por tentativas? Significa dizer que aleatoriamente você vai ter que tentar encontrar esses coeficientes, esses números que você vai colocar antes de cada formulazinha para igualar a quantidade de átomos, tá? E aí, existem duas reações clássicas, dois tipos de reações que são muito recorrentes que você pode tranquilamente fazer esse balanceamento por tentativa. E eu vou te mostrar quais são elas. O primeiro tipo aqui, eu vou colocar assim, ó, letra A, reação de neutralização. Gente, em geral, o que seria uma reação de neutralização? É uma reação envolvendo um ácido mais uma base. E aí, nessa reação, regra geral, eu vou produzir sal mais água. Então, essas reações envolvendo ácido e base são reações em que, comumente, eu vou sempre fazer o balanceamento por tentativa. E eu vou te mostrar algumas estratégias que você pode utilizar para que esse método de tentativas fique um pouco mais fácil, fique mais tranquilo de você conseguir fazer o balanceamento, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou representar, genericamente falando, uma reação de neutralização. Ó. HX mais MEOHY produzindo MEAXY mais água. Então, partindo do pressuposto que a gente está analisando uma reação de neutralização total, uma reação de um ácido reage com a base produzindo sal e água, sempre que você for fazer o balanceamento de uma equação de neutralização envolvendo ácido e base, um jeito muito simples é você pensar assim, ó, esse Azinho aqui, ele representa o número de hidrogênios ionizáveis da fórmula. Esse número de hidrogênios ionizáveis, você vai colocar na frente da fórmula da base, beleza? Tranquilo? Esse Y aqui indica a quantidade de hidroxilas da base, você vai colocar na frente da fórmula do ácido, certo? Depois que você fez isso, o coeficiente do sal aqui, regra geral, vai ser sempre 1. Aí cabe a você encontrar qual que vai ser o coeficiente que você vai colocar antes da fórmula da molécula de água para igualar a quantidade de hidrogênios e a quantidade de oxigênios. Aí quando eu faço isso, esse produto Y vezes A tem que ser igual ao produto A vezes Y. Faz sentido? Logo, o número, o coeficiente que você vai colocar aqui, eu vou colocar assim, ó, Y vezes A, ou A vezes Y, que aí é a quantidade total de hidrogênios envolvidos na fórmula. Vou te dar um exemplo real agora. Olha o tanto que é simples fazer o balanceamento utilizando o método de tentativas
de uma reação ácido e base, ou seja, de uma reação de neutralização. H2SO4 mais AlOH3, produzindo Al2SO4 3 mais água. Então vamos lá, quero fazer o balanceamento. H2SO4 é um ácido, AlOH3 é uma base, Al2SO4 3 é o sal. Então é uma reação de neutralização, tudo bem? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de hidrogênios ionizáveis que tem na fórmula do ácido, que é 2, vou colocar na frente da fórmula da base, certo? Aí eu vou pegar o número de hidroxilas que tem na fórmula da base, que é 3, e vou colocar na frente do ácido, beleza? O coeficiente do sal é 1. Aí, para você descobrir o número que você vai colocar, qual vai ser o coeficiente da água, é só você pensar assim, ó. Coloca o resultado dessa multiplicação, que foi o que eu te expliquei no exemplo genérico lá. 3 vezes 2 dá quanto? 6. Então, é esse resultado que eu vou colocar aqui. E aí, gente, para você ter certeza que o balanceamento deu certo, o que a gente pode usar? Qual que é a estratégia que a gente usa para verificar se o balanceamento está certo? É só conferir a quantidade de oxigênios. Vou até colocar como uma observação, ó. Para verificar. Opa, parece como é que separa, né? Para verificar se o balanceamento está correto, basta conferir a quantidade de átomos de oxigênio do reagente e do produto. É isso mesmo. Uma maneira que a gente tem de tirar a prova, de ter certeza que a reação de neutralização está devidamente balanceada, é depois que você encontrou por tentativa esses coeficientes, mas você viu que não é uma tentativa completamente no escuro. Eu te mostrei um raciocínio que você vai usar para você já ter pelo menos uma noção de quais coeficientes, como que você vai começar tentando fazer esse balanceamento, beleza? Então, encontrou todos os coeficientes estequiométricos, você vai se perguntar assim, bom, será que deu certo? Será que a reação está de fato balanceada? É só conferir a quantidade total de átomos de oxigênio do reagente com a quantidade total de átomos de oxigênio do produto. Se essas quantidades forem iguais, significa dizer que o seu balanceamento está certo. Beleza? Tranquilo? Vou te dar mais um exemplo e a gente vai para o próximo tipo de reação que muito tranquilamente você vai conseguir fazer o balanceamento também utilizando o método de tentativas, tá? Vamos lá, ó. H3PO4 mais CaOH2, produzindo Ca3PO4 mais H2O. De novo, é uma reação de neutralização. E se vocês observarem, esses dois exemplos que eu estou apresentando são reações de neutralização total, tá? Quando forem reações de neutralização parcial, a ideia vai ser a mesma. Só que aí você precisa tomar alguns cuidados. Então, vai ser realmente por tentativa. Eu vou fazer um exemplo de uma reação de neutralização parcial para você ver quais são os cuidados que a gente precisa tomar. Mas toda reação de neutralização, a única maneira que a gente tem de fazer o balanceamento dela é por tentativa, ou seja, aleatoriamente ou por tentativa você vai encontrar esses coeficientes, beleza? Vamos lá, ó. Eu vou pegar o número de hidrogênios do ácido, que é 3, colocar na frente da fórmula da base, certo? Vou pegar o número de hidroxilas da fórmula da base, que é 2, vou colocar na frente da fórmula do ácido. O sal aqui vai ser 1, aí o coeficiente da água sempre vai ser o resultado ou dessa multiplicação ou dessa aqui, porque sempre vai ser igual. Então, 2 vezes 3, 6. Será que esse negócio deu certo? O que você faz? Confere a quantidade total de átomos de oxigênio do reagente com o do produto. Olha só, eu posso pensar aqui, ó, 2 vezes 4, 8. Aqui, 3 vezes 2, 6.
Então, 8 com mais 6, eu tenho 14 átomos de oxigênio. Para que esse balanceamento realmente esteja certo, eu tenho que ter também 14 átomos de oxigênio no produto. Vamos ver? Aqui, 2 vezes 4, 8. Aqui, 6 vezes 1, 6. 8 com mais 6, 14. Portanto, se a quantidade de átomos de oxigênio for igual do reagente e do produto, depois que você utilizou, depois que você encontrou esses coeficientes, depois que você tentou fazer o balanceamento, a maneira de dar a prova é exatamente essa, beleza? Tranquilo? Agora, aquele cuidado que eu havia comentado com vocês, ó. Vou colocar assim, ó. Reações de neutralização parcial. Gente, qual que é a diferença de uma neutralização total para uma neutralização parcial? Neutralização total significa dizer que eu vou escrever essa reação de forma com que a quantidade total de hidrogênios ionizáveis de H+ que o ácido tem vai ser igual à quantidade de OH que a base tem, que é exatamente isso que a gente está fazendo. Quando a neutralização for parcial, ou do ácido ou da base, significa dizer que a quantidade de H+ não vai ser necessariamente igual à quantidade de OH-, sempre vai ter alguém em excesso, ou sempre vai sobrar hidrogênio, o que significa dizer que a neutralização foi parcial do ácido, ou vai sobrar OH, vai sobrar hidroxila, o que significa dizer que a neutralização vai ser parcial da base. Mas independente do processo ser uma neutralização total ou uma neutralização parcial, o balanceamento dessas reações são sempre utilizando o método de tentativas, ou seja, você vai tentar encontrar os coeficientes que fazem com que as quantidades dos átomos de cada elemento fiquem exatamente os mesmos no reagente e no produto, porque não pode aparecer e nem desaparecer nenhum átomo. Você entendeu? Então vamos lá para o exemplo que eu quero te mostrar agora. Ó. Reação clássica. H2CO3, NaOH, produzindo NaHCO3. Aí qual que é a sacada? Como é que você pode pensar para identificar que a neutralização é parcial? Olha sempre lá no produto, na fórmula do sal. Os dois primeiros exemplos que eu te dei, se você observar, no sal não existe nem hidrogênio nem OH. Agora, nesse exemplo aqui, ó, se você observar, na fórmula do sal, tem um hidrogênio no meio da fórmula. Se aparecer um hidrogênio, um ou mais hidrogênios no meio da fórmula do sal, significa dizer que ocorreu uma neutralização parcial do ácido. Se aparecer um OH, uma hidroxila, no meio da fórmula do sal, significa dizer que ocorreu uma neutralização parcial da base. Então, eu não posso simplesmente pensar assim, aqui o ácido tem 2 hidrogênios, vou colocar o 2 aqui na frente e o OH que só tem um, vou colocar um aqui. Não, então aqui eu não me preocupo em igualar. Aí agora, quando você tiver que balancear ou verificar se essa reação está balanceada, vamos conferir, ó. Aí o conselho que eu te dou é conferir elemento por elemento, ó. Um átomo de Na no reagente, um átomo de Na no produto. Um carbono no reagente, um carbono no produto. 3 hidrogênios no reagente, 3 hidrogênios no produto. 4 oxigênios no reagente, 4 oxigênios no produto. Ou seja, nessa reação de neutralização total, de neutralização parcial, eu não precisei fazer absolutamente nada. Então, se a reação já está balanceada, significa dizer que todos os coeficientes aqui são iguais a 1. Ou seja, o que eu estou tentando te mostrar é que em reações de neutralização parcial, nem sempre faz necessário você fazer o balanceamento, porque em algumas situações ela já pode estar o quê? Balanceada, mas sempre faz essa conferência. Olha elemento por elemento que você vai perceber tranquilamente se ela vai estar ou não balanceada. O que precisa ficar claro na sua cabeça é que qualquer reação de neutralização, a única maneira que a gente tem de fazer o balanceamento é por tentativa. E aí eu te mostrei uma estratégia para ficar um pouco mais fácil essa tentativa, para não ser uma tentativa completamente no escuro, para você ter pelo menos um ponto de partida, para você conseguir identificar pelo menos com qual coeficiente, com qual número você vai começar a fazer o balanceamento, beleza? Tranquilo? Agora, um outro tipo de reação
que é muito comum fazer o balanceamento por tentativa, mas depois eu vou te mostrar que dá para fazer de um outro meio, de uma outra forma, é essa aqui, ó, são as reações de combustão. Antes de qualquer coisa, gente, o que é uma reação de combustão? Que também pode-se falar que é uma reação de queima. Como que eu represento genericamente falando uma reação de combustão? Eu posso pensar assim, ó, uma reação de combustão é a reação onde eu tenho uma substância X reagindo com o gás oxigênio, e aí considerando os casos mais comuns aí, combustão completa, CO2 e água, onde esse X é o meu comburente, opa, esse X é o meu combustível e o O2 é o meu quê? Comburente. Então, toda reação de combustão, ela vai ser caracterizada por ter um combustível, que é a substância que vai sofrer a combustão, e o gás oxigênio, que vai ser o responsável por promover a combustão. E aí, gente, regra geral, para que essa combustão, que eu estou considerando uma combustão completa, toda combustão completa, ela vai ser caracterizada pela produção de gás carbônico e água, sempre. Se não for uma combustão completa, vai ser uma combustão parcial. Aí, ao invés de produzir CO2 e água, vai produzir CO e água. Se for mais incompleta ainda, pode-se produzir carbono sólido, que eu chamo de fuligem, mais água, beleza? Só que para se produzir CO2 e água, ou CO e água, ou carbono, fuligem e água, é necessário que o meu combustível, a substância que está sofrendo a combustão, vou destacar aqui, ó, ela seja formada pelo menos por carbono e hidrogênio. Porque se ela não for formada por carbono e hidrogênio, não tem como formar, por exemplo, gás carbônico. Tá? Então, regra geral, normalmente o termo reação de combustão, eu sempre vou usar envolvendo substâncias o quê? Orgânicas, substâncias que são formadas pelo menos por carbono e hidrogênio. Pode ter oxigênio, pode ter outros elementos? Pode. O que não pode deixar de ter é o carbono e o hidrogênio, beleza? Vou te dar um exemplo aqui, ó. CH4, que é o gás metano, tá? Mais O2, CO2 mais água. Aí eu posso fazer o balanceamento de uma reação de combustão por tentativa. Aí a grande sacada é o seguinte, gente. Eu sempre vou começar colocando o coeficiente 1 no combustível, que é a substância que vai sofrer a combustão. Aí eu vou igualar, eu vou balancear nessa ordem. Primeiro eu vou igualar o carbono do reagente com o do produto, depois eu vou igualar o hidrogênio do reagente com o hidrogênio do produto, e por último eu vou igualar o oxigênio do produto com o do reagente, sacou? Então aqui, ó, um carbono no reagente, já tenho um no produto, tá igual. 4 hidrogênios no reagente, eu só tenho 2 no produto, então aqui eu coloco eu sempre vou precisar pensar qual o número, qual o coeficiente estequiométrico que eu vou colocar, que quando multiplicado pela atomicidade desse elemento, faz com que essas quantidades fiquem iguais. Então, por isso que eu coloquei um 2, porque 2 vezes 2 dá 4, beleza? Aí agora, depois que eu determinei os coeficientes dos produtos, eu vejo quantos oxigênios tem ao todo no produto para igualar com o do reagente. Ó. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. Aqui eu também tenho 2, dando um total de 4. Então, aqui eu venho e coloco 2. Então, toda reação de combustão, seja ela completa ou não, eu posso tranquilamente fazer por tentativa. A grande sacada é, para você começar a fazer o balanceamento utilizando o método de tentativa de uma reação de combustão, começa colocando 1 no combustível, que aí o balanceamento fica muito mais fácil, os números ficam menores, porque aí você vai conseguir balancear utilizando os menores números inteiros, beleza? Para a gente fechar a aula de hoje, vou colocar um exemplo de uma reação de combustão muito comum, clássica, que sempre aparece na prova do Enem e vai aparecer no seu vestibular, no concurso, na prova que você vai fazer. Se liga aqui comigo. C8H18
que é a fórmula que a gente usa para representar a gasolina, o octano, mais O2, produzindo CO2, mais água. Beleza? Então vamos lá, ó. É uma reação de combustão porque eu tenho uma molécula orgânica reagindo com oxigênio. É uma combustão completa porque está sendo produzido gás carbônico e água. Como que eu vou saber que a combustão não é completa? Se o exercício te der a reação, você vai perceber. Se não tiver CO2 e água, for CO, que é o monóxido de carbono e água, aí ela é parcial. Ou então ele vai descrever, ele vai te dar alguma informação no enunciado da questão. Lembrando que o que pode determinar se a combustão é completa ou incompleta é a disponibilidade de gás e oxigênio no meio. Quanto mais oxigênio disponível eu tenho no meio, significa que maior a probabilidade de ocorrer uma reação de combustão completa, beleza? Então vamos lá, ó. Coloco o coeficiente 1, é sempre nessa ordem, gente. Eu vou igualar primeiro o carbono, depois o hidrogênio e por último o oxigênio. Então, 8 carbonos no reagente, coloco 8 aqui. 18 átomos de hidrogênio no reagente, no produto eu tenho 2, coloco 9. Agora eu vejo quantos oxigênios tem ao todo no produto. Lembra sempre do chuveirinho da matemática, ó. Aqui eu tenho 16, aqui eu tenho 9, 16 mais 9 dá 25. Aí eu vou pensar, bom, que número que eu vou colocar aqui então na frente do oxigênio para multiplicar por 2 dá 25? Quando esse número não for divisível por 2, é só colocar a fração, ó. Coloca 25 sobre... Ah, eu posso colocar a metade de 25? Pode, mas é muito mais comum de representar sempre o número em fração, beleza? Então, gente, o que eu queria te mostrar na aula de hoje era exatamente isso. A primeira maneira importante de se fazer o balanceamento de uma reação é por tentativa. Então, quais são as principais reações que a gente pode balancear por tentativa? Reações de neutralização e reações de combustão. É claro que qualquer reação você até consegue fazer balanceando por tentativa, que não seja de neutralização e não seja de combustão. Mas dependendo de algumas reações, vai dar um trabalho danado. Então, existem outras estratégias, outros métodos mais eficazes, mais eficientes de se fazer o balanceamento. E aí, para isso, eu te espero na próxima aula para a gente conversar sobre isso, beleza? Grande abraço e até a próxima.